I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life. Hola mis queridos, ¿están bien? ¿Están con salud, estudiando, curtiendo mucho la familia de ustedes? Espero que sí. Ahora vamos a empezar nuestras clases de español virtualmente por la internet para que possamos aprender cada vez más el idioma español. Vamos juntos estudar espanhol. Então, meus queridos, olha nós aqui mais uma vez com nossas aulas virtuais, com as nossas aulas pela internet, né, por motivos que nós já conhecemos, mas que eu vou citar mais uma vez. Nós continuamos em distanciamento social, certo? E esse distanciamento social, agora, ele vai servir para que a gente, né, se encontre mais tarde bem, com saúde e também com todo mundo seguro, com segurança, certo? Então, devido aos números estarem aumentando na nossa cidade, no nosso estado e no país, infelizmente, nós continuamos assim, cada um em suas casas. Então, eu sei que já tem muita gente falando fique em casa, mas nossa responsabilidade também é de dizer para vocês, fiquem em casa, em nome da nossa saúde, nosso bem-estar, da nossa família, fiquemos todos em casa, certo? E nós estamos aqui em nossas aulas virtuais, eu espero que elas sejam de bom proveito para vocês, nós estamos preparando com todo cuidado, certo? Para que a gente tenha a nossa aprendizagem efetiva e que a gente consiga também evoluir no nosso aprendizado, certo? Eu gostaria de enfatizar que vocês devem seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, né, sobre a higienização das mãos, sobre o uso de máscaras, usar as máscaras de maneira positiva, corretamente. Isso vai fazer grande diferença, gente, na nossa proteção e na nossa saúde também, correto? E hoje, na nossa primeira aula de espanhol do semestre, né, nós vamos estudar a Lección 3. E na Lección 3, vamos tratar sobre relações personais, que são relações pessoais. Então, um assunto um tanto sugestivo para esse período que nós estamos vivendo, né? São as relações pessoais. Nós sabemos que nós não conseguimos viver sozinhos, né? Nós somos seres que necessitamos uns dos outros. A gente precisa se relacionar com outras pessoas. E essa relação com outras pessoas, elas podem nos fazer mais fortes, mais compreensíveis, mais empáticos, certo? Prova disso é esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós temos as nossas relações pessoais com a nossa família bem mais aproximada e a gente tem com os amigos que moram em outros lugares mais distanciada, né? Então a gente tem uma prova de que a relação pessoal, ela precisa sim acontecer, as relações pessoais, a gente precisa ter essa presença humana junto da gente, certo? E aí, lá na abertura da lição 3 do livro de vocês, certo? Já tô com meu livro aqui, então peguem o livro de vocês também e abram na página 30. E na página 30, nós temos uma imagem sugestiva de relacionamentos pessoais, né? Relacionamento entre pessoas. E tem uma pequena frasezinha embaixo da imagem que diz assim: las relaciones humanas, además de proporcionar aprendizaje y comunicación a los envueltos, mejoran las actividades en las relaciones internas e externas. Então,
a relação pessoal nossa com as outras pessoas em volta, né, que participam dessa relação, elas nos tornam mais fortes, como eu falei, mais empáticos e, acima de tudo, pessoas com comunicação e aprendizagem maiores, né? Então a gente precisa dessa relação, né? E a gente assim sente um baque quando acontece isso que está acontecendo nessa pandemia toda, quando de repente a gente precisa se afastar e diminuir um pouco esse relacionamento pessoal que nós temos com os amigos, com os colegas, com a família que não mora, né, na mesma casa que a gente. Então a sociedade, ela sofre sim um choque muito grande, né? Principalmente vocês, adolescentes e crianças também, porque os adultos, digamos assim, eles são pessoas que estão mais maduras para acontecimentos como esse, inesperados, né? Claro que a gente também sofre com tudo isso, mas é mais difícil para vocês e para as crianças, eu suponho. Então, lá na abertura do capítulo, tem um texto, o texto 1, correto, que é Raúl Castro agradece ao Papa su apoyo en el restablecimiento de las relaciones con EUU. Quem seria esse EUU? Vamos já descobrir, tá? Então, o texto aí, né, que tá no livro de vocês, também tá no meu, ele fala sobre Raúl Castro, que era então presidente de Cuba, né? Ele fez um agradecimento ao Papa Francisco, pelo seu apoio em restabelecer as relações com os Estados Unidos da América. A gente sabe que existe sempre uma rixa política, né, entre esses países, e o Papa, ele fez o quê? Ele é a favor e apoiou que fosse restabelecido toda essa relação entre os países, tanto Cuba quanto os Estados Unidos, certo? E aí nós temos um texto. Esse texto fala sobre todo esse acontecimento, né, em que o Papa, ele dá o seu apoio para que as relações sejam restabelecidas positivamente, tá, entre os países. E aí eu vou ler só o primeiro trecho do texto e vou deixar que vocês leiam o texto em casa, porque essa atividade que nós vamos fazer após a leitura do texto, ela precisa que seja você lendo o texto e você compreendendo o texto. Então, a atividade de leitura e compreensão e leitura. Correto? Então, vamos. El presidente de Cuba, Raúl Castro, agradeció al Papa su apoyo en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos entre ambos países que requerirá resolver problemas e reparar injustiças. Então, nesse primeiro trechinho do texto, a gente fala o quê? Que o Papa deu o seu apoio, né, para que fosse restabelecida toda essa relação pessoal entre Cuba e os Estados Unidos, para que eles pudessem reparar todas as injustiças feitas para ambos os países, certo? Então, você vai fazer a leitura do texto aí em casa, que abrange lá a página 30, 31, correto, que é o texto que vocês vão ler. Esse texto, ele foi tirado de um jornal em 2015. Então, por isso o texto ainda traz como presidente de Cuba Raúl Castro, tá? Hoje nós temos, não é mais ele, mas na época da leitura do texto ainda era, certo? Então, depois da leitura do texto, na página 30 e 31, vosotros van a responder la actividad en la página 33, 34, 32, 33, correcto? Y 34. Entonces vamos às recomendações para a atividade. Leiam o texto, né? Do jeito que eu sempre oriento vocês a lerem na escola. Leiam o texto com paciência, com calma. Vão grifando aquelas palavras desconhecidas que não deu para se compreender dentro da frase, qual é o sentido daquela palavra. Então, vão grifando. Após essa primeira leitura, pesquisem a palavra, coloquem o significado lá e façam uma releitura do texto. Então, sempre é necessário ler mais de uma vez, tá? Mesmo com a leitura em textos em português, a gente precisa ler e reler. E então, em espanhol. Então, a gente vai ler uma vez, é aquela leitura que eu falo sempre
observadora, depois a leitura detalhada. Então, primeiro a leitura, grifem as palavras desconhecidas que não deu para compreender dentro do texto, façam uma segunda leitura detalhada, certo? Depois dessa segunda leitura detalhada, vocês vão responder as atividades. Primeiro na página 32. Vocês vão responder de 1 a 6, certo? De 1 a 6. Aqui é tudo sobre o texto. Então, todas as perguntas, elas têm algum embasamento dentro do texto. Então, façam também como eu sempre auxilio vocês. Peguem uma palavra da pergunta e procurem essa mesma afirmação dentro do texto e leiam de novo o que está ao redor daquela afirmação para então encontrar a resposta correta, certo? Feito isso, tá? Vocês vão para a página 33, ainda compreendendo o texto, na página 33, vocês vão responder a primeira questão, certo? E a partir da segunda questão, nós temos um segundo texto. Esse texto é um texto reflexivo também pra gente. O texto tem como título o seguinte: Como influyen las redes sociales en las relaciones personales? Uma pergunta bem a calhar para os nossos dias de hoje. Como influenciam as redes sociais nas relações pessoais, né? De personalidades. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, as redes sociais, como meio de relacionamento, ela tem sido amplamente usada, amplamente importante e amplamente significativa, né? Num período que você não pode sair de casa para visitar ninguém, as redes sociais, elas fazem essa aproximação nossa com os nossos familiares e amigos. E eu creio que com vocês não é diferente, né? Vocês devem ter usado mais ainda as redes sociais para se comunicarem. Exemplo disso, as nossas aulas. Nós estamos estudando em caráter de virtual, né? E fazendo essa aproximação. Neste momento eu estou aqui na minha casa e vocês estão na casa de vocês e a gente está se vendo, né? A gente está se ouvindo pelos grupos de WhatsApp, a gente está mais próximo, mesmo cada um estando na sua casa. Então, vocês já podem ver que o texto vai tratar disso, né? A pergunta eu posso até reelaborar, não é nem como as redes sociais influenciam nas relações pessoais, né? Não é nem influenciam, né? É como as redes sociais, elas facilitam as relações pessoais, porque é isso que ela tem feito nesse período de pandemia. Tem facilitado a nossa comunicação e feito a gente se aproximar um do outro mesmo, cada um na sua casa, tá? Então, faça a leitura desse texto, ele não é grande, é pequeno, certo? E aí na página 34, ele tem assim, ventajas de las redes sociales, algunos inconvenientes. São as vantagens e alguns inconvenientes das redes sociais, como um todo, tá? Então aqui a gente vai tratar das redes sociais do lado positivo e do lado negativo. Nesse período de pandemia, a gente está tendo mais o quê? Lados positivos, embora tenha aí muitas notícias falsas também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. O Ministério da Saúde, ele tem nos informado muito usando as redes sociais. O governador do estado, o prefeito da nossa cidade também tem se comunicado com a gente, deixado a gente atualizado sobre todas as informações da Covid-19 e do aumento do número de casos ou do número de curados, né, graças a Deus, pelas redes sociais. Então é uma vantagem muito grande. Só que também nós temos a desvantagem, que são as fake news, as mentiras que são propagadas nas redes sociais, que muitas vezes nós acreditamos, né? Então, leiam o texto e tem apenas uma questão para responder sobre esse texto, tá? É falar qual é o tema central do texto e responder, né, na B, alternativa B. Vocês vão colocar argumentos, seus argumentos, certo? Sobre as vantagens e desvantagens das redes sociais. Então, essa vantagem e desvantagem, vocês podem colocar tendo como base o período que nós estamos vivendo, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade e vão enviar lá a página 32, 33 e 34 no grupo que a gente tem e com imagem, né? Fotografar e enviar no grupo
com a data pré-definida. Então, a gente fez um horário, né, de dias que vocês poderão enviar as atividades por disciplina. Então, tem um dia específico para envio de atividades de espanhol, correto? Apenas a letra B da página 34, que vocês não dá para responder aqui no livro, porque eu achei o espaço pequeno. Eu gostaria que vocês colocassem mais, porque a gente tem muitas vantagens com as redes sociais nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, tá? E que, se possível, você poderia até publicar as suas vantagens e desvantagens das redes sociais em sua rede social e marcar as redes sociais da escola e também a minha pessoal, né? Então, a gente tem aí @cscdom, que é o nosso Instagram, Facebook também da escola, e podem me procurar também, marcar na sua publicação, né? Cintia Almeida, tanto no Instagram quanto no Facebook também. Então, você pode responder dessas duas maneiras. Ou escrever no caderno, fotografar e me enviar, ou você pode escrever diretamente em sua rede social as vantagens e desvantagens do uso de redes sociais nesse período de pandemia e marcar as redes sociais da escola e pessoais minhas que eu vou estar corrigindo por lá também, certo? Agradeço a atenção de vocês e vamos seguir em frente estudando. Nós vamos conseguir vencer com fé, com luta, perseverança também, mas a gente não pode ficar em casa parado, a gente precisa dar continuidade à nossa vida, né? Mesmo dentro da nossa casa. Hasta la próxima clase de espanhol, besos, e aguardo la respuesta de ustedes.